pessoal. Obrigado, Jadson. Obrigado, pessoal, pelo convite aí, tá, para poder participar desse primeiro, né? Se Deus quiser, de muitos, né, que com certeza vão ajudar a desenvolver o ecossistema empreendedor aqui na nossa cidade e na nossa região. E quando você fala de ecossistema empreendedor, você lembra muito de tecnologia, né? E vocês são da área de tecnologia. Então, vocês têm tudo a ver com isso que está acontecendo aqui. Pessoal, vocês já ganharam meu cartão, né? Eu me acostumei a apresentar dessa forma, né? Brincadeira, né? Mas isso serve para lembrar as pessoas, tá, que a tecnologia ela pode e deve fazer a diferença na vida das pessoas, né? Eu acho que vocês que estão entrando na área, né, estão estudando, né, quem já trabalha com tecnologia? Nossa, a grande maioria, que bom. Vocês perceberam que a tecnologia tem muito potencial, né? Tem muito potencial de inovação, tem muito potencial de ajudar as pessoas. E foi dessa forma que eu entrei nesse mundo da tecnologia, há muito tempo atrás, na época dos PCXT, no começo da microinformática, né? Lá em Ponta Grossa, né, há mais de 20 anos atrás, né? E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês dessa história, dessa experiência, né? E como eu cheguei já na minha quarta empresa, né, já que a gente vai falar sobre empreendedorismo, eu vou contar um pouquinho da história das empresas, né? E vou falar um pouquinho da Seta Digital, mas bem rapidamente. Depois eu vou falar um pouquinho da minha história e depois a gente fala mais sobre o tema empreendedorismo, né, propriamente dito. E também vamos conversar, trocar ideia, perguntem, fiquem à vontade para interagir. Legal, pessoal? Isso que vocês estão vendo na tela é o propósito da empresa, o propósito da Seta Digital, né? Isso nasceu refletindo sobre por que a gente trabalha com tecnologia, por que a gente construiu a empresa, né? E esse propósito foi lançado, né, no final do ano passado, na nossa revisão de planejamento estratégico. E existe uma metodologia, né, no mundo empreendedor chamada organizações exponenciais, né? É um tema que está sendo falado muito no Vale do Silício, né? E as empresas que estão ainda se destacando no mercado, como Uber, Airbnb, Google, todas essas empresas aí, todas elas têm isso aqui. Elas têm um propósito transformador massivo. Então, lá na Seta Digital, né, a gente acredita, né, que a tecnologia pode e deve fazer a diferença na vida das pessoas. E aí, por isso, a gente desenvolve sistemas, né, para lojas de calçados. E a gente tem uma meta, que é ajudar 1 bilhão de pessoas a serem mais felizes com o seu calçado novo até 2030. Por isso do sorrisinho aqui, lembrando pessoas felizes. E como que a gente, né, quer fazer isso, né? Como a gente quer ajudar as pessoas a serem mais felizes quando comprarem um calçado novo numa loja que a gente atende, né? Trabalhando esses 3 pilares aqui. Esse desenho veio do Gartner, né, que é um instituto internacional, né, que é uma referência na área de tecnologia e gestão, né? E ele fala o seguinte, né, para vocês que trabalham com tecnologia, isso é muito importante, é bom prestar atenção nesse desenho, tá? A gente acha que consegue resolver todos os problemas das pessoas, das empresas com a tecnologia. Será que isso é verdade? Pela nossa experiência, né, a gente percebeu que é preciso mais, é preciso ter esse tripé, ter esse alinhamento entre as pessoas, os processos e as tecnologias. Quando o Uber, quando o Airbnb ou qualquer essa empresa vai para o mercado, ele tem essas 3 coisas muito bem definidas. E esse desenho, ele mostra as consequências quando há uma falha num dos pontos, né? Quando há processo ou pessoa sem tecnologia e assim por diante, né? E diz o seguinte, que a mágica acontece, né, quando você alinha essas 3 coisas. Então, a gente desenvolve tecnologia para lojas de calçados, nas lojas de calçados vende sapatos para as pessoas, e a gente, através desses 3 pilares, quer gerar uma experiência de compra mais agradável para os consumidores. Legal? O mercado que a gente atua, né, o mercado calçadista, né, representa 1% do PIB nacional, né, tem 1 milhão de pessoas trabalhando nesse setor, considerando a indústria, varejo e todo mundo, né? 60 mil lojas no Brasil, e aqui no Brasil a gente consome em torno de 800 milhões de pares de calçados por ano, ou seja, dá um consumo per capita de 4 por 1, uma população em torno de 200 milhões, né? Todo mundo brinca, fala assim, mas os homens consomem pouco sapato, eu uso 1, 2 por ano, mas as mulheres usam uns 10, então isso acaba dando na média, né? Tá tudo certo. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse mercado, né, e o potencial de crescimento, né, nos Estados Unidos o consumo per capita é de 10 pares por habitante. Então, no Brasil, parece muito, mas ainda tem muito para crescer. A Seta Digital hoje ela atende já 1.100 lojas de calçados, aí, praticamente em todo o Brasil. E ano passado a gente ajudou a vender 50 milhões de pares de calçados. Então, é muita coisa, né? Alguns bilhões de reais em vendas de pares de calçados.
Nossas metas de crescimento agora para 2017, 500 lojas, né, em 2018 mais 600 lojas, 2019 700 lojas, em 2020 a gente já quer estar em vários países aí. E estamos começando esse ano já com algumas iniciativas no processo de internacionalização da empresa. Afinal de contas, a gente quer chegar a 2030, né, atendendo 1 bilhão de consumidores, 1/7 da população mundial. Aqui uma foto da galera da empresa, né? Esse é um dos prêmios que a gente mais tem orgulho de ter conseguido, né? Que é o Great Place to Work, né? Uma das melhores empresas de tecnologia para se trabalhar, né? E apesar de ter ganho vários outros prêmios ao longo da história, esse é um dos que mais nos orgulha, né? Foram 5 anos trabalhando a equipe, trabalhando a empresa, os processos de RH, as políticas de incentivo, tudo mais para a gente conseguir esse prêmio, né? O Sidney está aí, né, da Datacopper, sabe o quanto isso é importante e como isso é difícil de conseguir também, né? Em Cascavel só tem 3 empresas que conseguiram, né? A Datacopper, a Seta e a construtora Saraiva de Resende. E no Paraná a gente está entre as 35 melhores de todos os segmentos, daí não só de tecnologia, mas de todos os segmentos do mercado. Bom, mas e o Vanderlei, né? Vamos contar um pouco da história do Vanderlei, afinal de contas, né, o objetivo do seminário é falar um pouco sobre empreendedorismo, né? Falar alguns cases, né? Para, de repente, vocês aproveitarem alguma coisa dessa história aí, se inspirarem, né? E talvez um dia se tornem um empreendedor, como o Jadson falou, que vai estar contando a história de vocês aqui, né? Eu comecei mais ou menos nessa época, né, que vocês estão aí, né, fazendo faculdade, no 2º ano de faculdade, né, onde encontrei um colega da turma e falou assim, vamos montar uma empresa, né? Com a cara e com a coragem. Naquela época não tinha Sebrae, não tinha Google, não tinha a SIC, não tinha Nuke, não tinha coisa nenhuma. As pessoas montavam negócios, né, realmente com a cara e com a coragem, né? Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei com 13 anos, né? Eu era promotor de vendas, depois saí, fui trabalhar de office boy, trabalhei em várias funções, né? Fui adquirindo experiência, né? Acabei me tornando gerente financeiro e RH de uma empresa que eu trabalhava. E aí, com 21 anos, então, eu montei minha primeira empresa, lá em Ponta Grossa, junto com esse colega da turma, chamava VMK, aliás, chamava Exact Informática. Nossa, a gente fez tanta coisa, né? Tentou de tudo, né? Fazia sistema, vendia computador do Paraguai, fazia de tudo um pouco, mexia com rede, né? Na época era ainda bem primitivo o negócio, mas fomos adquirindo experiência, né? Eu trabalhava muito, eu lembro que eu fiquei 6 meses trabalhando uma vez sem descansar num único final de semana, porque a gente trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite, fazia ciências contábeis, né, no RPG, e aí no final de semana a gente vinha para o Paraguai buscar computador para entregar na segunda-feira. Então já era sempre muita correria, uma loucura, né? Mas a gente gostava daquilo, fazia aquilo com prazer, né? Sempre gostei muito de tecnologia, então não era difícil, né? Não reclamava daquilo, pelo contrário, sempre estava bastante empolgado com as coisas que estavam acontecendo, né? Acabei me formando em ciências contábeis, né? Fiz pós-graduação em ciências políticas e planejamento estratégico. Fiz aí alguns cursos aí interessantes, né? O PDD, que é o Programa de Desenvolvimento de Diligência da Fundação Dom Cabral, o PSGQ do Sebrae, que é um programa de 1 ano do Sebrae de formação, bem legal. Participei de algumas missões aí pelo Brasil, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, né? Conheci Vale do Silício, grandes empresas, né? Parques tecnológicos na Espanha, principalmente. Foi muito legal, né? Em 2015, a gente participou do programa Promessas da Endeavor. A Endeavor é só empreendedorismo, gente. Tinha um programa chamado Empresas de Alto Potencial, e aí a gente passou por um processo seletivo, né, onde foram escolhidas 35 empresas do Paraná e a gente pôde participar. E lá a gente conheceu gente, recebemos uma mentoria de gente muito legal, muito experiente, né? Fomos para São Paulo, Curitiba, algumas eram remotas também, né, algumas mentorias remotas, e isso também ajudou a gente a entender um pouquinho mais do mercado, né, e tomar algumas decisões que nos trouxeram até aqui, né. Sou, então, atual CEO da Seta Digital e diretor da Sapati, né, que é a sapataria inteligente, a primeira loja laboratório de calçados do Brasil. Alguém já conhece, já ouviu falar da Sapati? Já tem uma boa turma que já conhece, né? Então, esse projeto é um projeto muito legal, um projeto inédito no Brasil, né? E a gente percebeu o seguinte, que para a gente realmente sentir na pele, entender, né, a dificuldade do nosso cliente, a gente tinha que vivenciar isso. E a gente construiu a Sapati, né, com alguns objetivos, né? Servir como uma loja de laboratório para pesquisa, desenvolvimento e teste de novas tecnologias, uma loja escola
e também uma peça de marketing, né? Ajudou muito, está ajudando muito no crescimento da Seta Digital, né? Muitas notícias a nível nacional, internacional também, né? Acho que mais de 200 notícias foram publicadas sobre a Sapati nesse um ano e meio praticamente desde que ela foi lançada. Nós contratamos uma assessoria de imprensa de São Paulo que nos ajuda, então tudo que está acontecendo a gente manda para eles, eles espalham e as notícias bacanas o pessoal acaba publicando. E isso que aconteceu está atraindo muita gente, né, muito cliente interessado, né, grandes empresas, as maiores do segmento estão negociando com a gente. Por isso que a gente está pensando nessa meta tão ousada de 500 lojas esse ano, né, praticamente aumentar 50% da empresa, né, 600 lojas no ano que vem e 700 no próximo. Né. Então são metas bem desafiadoras, mas as oportunidades estão na nossa mão. Talvez a gente consiga fechar mais que isso esse ano, pelo pipeline de negócios. Talvez ainda precise implantar no que vem, vai ficar coisa para implantar no que vem, mas já com negócios alinhados. Né? Então, aí depois dessa empresa lá de Ponta Grossa, quando eu terminei a faculdade, falei, não gosto de morar em Ponta Grossa, vou embora daqui. E aí, né, fiz uma rápida pesquisa, né, nas cidades do estado, acabei vindo para Cascavel. Me apaixonei pela cidade, mudei para cá, né, e vim para cá sem conhecer ninguém, sem ter dinheiro, só tinha dinheiro para pagar 2 meses de aluguel, não tinha emprego, né, então, mas tinha um pouco de experiência, já que tinha tido com a outra empresa, né, e bastante vontade de fazer as coisas certas. Né. Quando eu cheguei aqui, comecei a trabalhar, depois de um mês e pouco, comecei a trabalhar desenvolvendo no hospital um sistema de prontuário eletrônico no hospital psiquiátrico. Né. Literalmente era uma loucura, né, isso há 21 anos atrás, né, era uma coisa bem diferente. E aí acabou sendo um sucesso, né? Alguns de vocês devem ter conhecido o Hospital São Marcos, aqui no Vale dos Pinheiros, né? Conheciam? O pessoal mais... Né? E isso se tornou um case aí, no Brasil todo, aí, né? A gente apresentou a experiência em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, em um outro lugar, né? Que dava para fazer pesquisa científica em cima do prontuário. Isso que era legal. Né? Os prontuários de papel é muito difícil você tirar a informação. E lá a gente já tinha tudo digital, isso há 20 anos atrás, né? Com foto do paciente, essas coisas, ajudava bastante. Né? E aí acabei saindo do hospital e comecei a desenvolver sistema para tudo quanto é coisa que tinha no mercado. Hein? Então, fiz para joalheria, papelaria, livraria, loja de 99, tudo que vocês imaginam, quase que fiz para barraquinha de cachorro-quente. Né? Só não fiz porque não queria pagar. Mas acabei fazendo sistema para um monte de coisa e nessa época eu montei minha segunda empresa. Essa se chamava VMK Informática. Diferente da primeira lá em Ponta Grossa, essa eu trabalhava sozinho. Né? Então, tinha a empresa, emitia nota. A primeira nota, até, acho que não sei se vocês nem sabem dessa história, mas eu fiz um sistema para a prefeitura, para merenda escolar, e eu não tinha empresa ainda. E eu fui lá e emprestei uma nota de R$1.000 para poder receber da prefeitura da Datacom. Isso faz quase 20 anos atrás. E aí eu falei assim, não, eu preciso montar um CNPJ para poder faturar. Né? E aí a gente montou a empresa e trabalhamos mais alguns anos assim. E aí, em 2005, né, eu já tinha casado com a Rose, minha sócia, minha esposa, e aí a gente decidiu montar, então, a Seta Digital, né, e aí a gente está aí no mercado, então, aí vai fazer 12 anos, né, temos aí cerca de 75 colaboradores, né, bastante potencial de crescimento, somos bastante contentes com o resultado, né, visando o mercado nacional, internacional, conquistando prêmios, né, e crescendo, sempre, né, aprendendo, né, são desafios diários praticamente, né. Quando a empresa teve uma fase inicial, os primeiros 3, 4 anos, que foi foco no desenvolvimento do sistema. Então, o Vanderlei era programador naquela época. Né. Aí, descemos além, fizemos o sistema, e aí começamos a colocar no mercado. Daí eu falei, puxa vida, não adianta ter um produto. Aí é uma lição interessante para quem vai empreender. Não basta ter um produto legal. Tem que saber vender esse produto. Né? Tem que saber de marketing, tem que saber de comercial e tudo mais. Então, vamos aprender a vender o produto. Curso, né? O núcleo de informática ajudando, vai para cá, vai para lá. A gente acabou desenvolvendo alguma experiência na área comercial e aí a empresa começou a crescer. Então, você tinha um bom produto, começamos a vender, conquistar clientes, a empresa começou a crescer e aí veio as dificuldades de gestão. E aí você começar a aprender sobre processos, gestão de pessoas, finanças, né? E outras coisas da área de gestão também. Né? Estratégias e assim por diante. Então, foram algumas fases, né? E uma coisa que a gente também aprendeu ao longo desse tempo todo é o cuidado que a gente tem que ter com
com os 3 pilares, missão, visão e valores. Um negócio que toda empresa tem, mas pouca gente dá valor e pouca gente usa isso como ferramenta de tomada de decisão no dia a dia. Quando eu sempre digo assim, quando a gente fez a Seta Digital, já era a 3ª empresa, a gente tomou cuidado para focar, porque até então desenvolvia sistema para um monte de segmento e não conseguia transformar aquilo num produto. Eu era mais um prestador de serviço, então não dava escala, não conseguia crescer. Então a gente tomou cuidado de ter um foco, desenvolver um produto, e aí a questão da missão ficou bem clara. Depois que a gente começou a ir para o mercado, como comentei para vocês, a vender o produto, a gente começou a perceber o poder da visão como uma força motivacional para a gente, para toda a equipe da empresa. Em 2013, a gente já estava com uma equipe relativamente grande, nós começamos a ter muito problema de clima organizacional, conflito entre a equipe, uma série de situações desagradáveis na empresa, a gente estava perdendo aquele jeito gostoso de trabalhar. E aquilo estava deixando a gente preocupado. E aí um consultor que foi nos ajudar a fazer a revisão do planejamento estratégico perguntou assim, Vanderlei, quais são os valores da empresa? Ah, são esses aqui que estão aí na parede. Daí ele falou assim, mas e como é que você usa isso como ferramenta de tomada de decisão do dia a dia? Aí eu falei, tem que usar? Já sabia da missão, já sabia da visão, mas e os valores? Como você usa isso no dia a dia? Aquela pergunta me fez ficar sem dormir uns 3 dias, ir para o Google, pesquisar, entender como é que funciona essa dinâmica. E aí a gente começou um processo de realinhamento dos valores da empresa. E aí a gente começou a fazer, primeiro resgatar quais eram os valores essenciais, originais da empresa, que nasce com os fundadores, no caso eu e minha esposa. E aí depois a gente começou a fazer um checklist para ver como que as pessoas estavam com esse alinhamento ou não. E desde então, algumas pessoas saíram e hoje é uma ferramenta que a gente usa o tempo todo, no processo de contratação, no processo de integração, promoção ou demissão, das pessoas que estão na empresa. E isso fez com que o clima melhorasse, fez com que as pessoas começassem a se engajar mais e foi uma das coisas que nos ajudou a conquistar o prêmio do GPTW, das melhores empresas que eu trabalhava. Então, um negócio bem importante. Mas, vamos entrar no assunto, então, empreendedorismo. E aí, um tempo atrás, eu sempre ouvi o pessoal falar assim, nossa, no Brasil, para ser empresário, o cara tem que ser herói. Já viram essa expressão? O governo, os impostos, a concorrência não facilita a vida do empresário. E aí eu pensei assim, puxa vida, mas e como que é isso na vida do empreendedor? Que nem todo empresário é empreendedor e nem todo empreendedor é empresário, aquela coisa toda. Como que é isso na vida do empreendedor? E acabei montando essa palestrinha, eu já acabei fazendo ela em alguns lugares por aí, comparando as competências do empreendedor com os superpoderes de um super-herói. Já que o empresário tem que ser herói, então como que é isso? É isso que a gente vai falar um pouquinho aí. Então, quais são esses superpoderes? Quais são essas competências que vocês, como empreendedores, precisam ter para ter sucesso no negócio? Depois, mais no final, também eu vou falar para vocês como não quebrar a primeira empresa de vocês. Tá? Algumas dicas bem importantes. Vocês sabem que no Brasil, as startups, 95% delas não vão para o mercado, não tem sucesso. E das empresas que já estão no mercado, o índice de mortalidade é muito grande. Eu acho que 70% morre até o 3º ano dele. Uma coisa assim. Isso aqui é muito grande. Então, aqui tem algumas dicas que, para quem for empreender, pode, talvez, aproveitar para ter sucesso já no primeiro projeto. E se não for empreender, como fazer para crescer na empresa que eu estou trabalhando? Isso também serve para isso. Bom, primeiro, para ser um empreendedor, o cara tem que ter visão de raio-x. Lembra do super-homem, que enxerga do outro lado da parede? Então, o empreendedor ele tem que ficar antenado às oportunidades do mercado. Puxa vida, ver as dificuldades que o mercado tem, que as pessoas têm e tal, e perceber, enxergar um pouquinho mais do que os outros. O que o empreendedor tem de diferente do que todo mundo? Por que todo mundo já não fez isso? Porque o empreendedor, muitas vezes, vê essa oportunidade que os outros não estão vendo. E aí ele tem que ter um pouquinho de visão de raio-x para conseguir detectar essas oportunidades. Legal, né? Um outro superpoder, gente, lembra do Homem-Aranha? Lembra do sentido aranha? Quem aí gosta do Homem-Aranha? Lembra quando chega uma coisa com perigo, assim, dá uma
mexe alguma coisa lá, não sei como é que funciona o sistema. Mas o empreendedor tem que ficar antenado, né? Tem muitos riscos, né? E ameaças que podem detonar o teu negócio. Né? Essa semana mesmo rolou aí umas notícias, né? Parece que o Banco Central está querendo exigir das startups que vendem através do marketplace um processo de legalização que é capaz de inviabilizar vários negócios. Né? Pense no tamanho da ameaça que essas startups estão sofrendo com isso. Então, o empreendedor tem que ter o sentido aranha, né? O sentido percebendo riscos e ameaças o tempo todo. E não tem desculpa, gente. Né? O mais incrível é o seguinte, eu sempre digo assim, se um meteoro cair na Terra, hoje o empreendedor não tem desculpa, ele tem que fazer análise SWOT, né? Identificar a ameaça, né? E pensar em ações para contornar isso. Quando você enxerga o risco, a ameaça com antecedência, o que você faz? Você toma todo o cuidado e desvia. Né? Um outro superpoder muito importante, né? A visão laser. Né? Vocês acham que um empreendedor que monta um negócio todo desanimado, acho que vai dar certo, não sei, fizer economia, aquela coisa toda, né? Vai ter sucesso? Ou o cara que tem brilho no olho, tem garra, tem energia, né? Quando fala do negócio, né? Chega a brilhar o olho, assim, de tão empolgado que a pessoa é com a ideia, com o projeto dele. Qual dos dois você acha que vai ter sucesso? Com certeza é o cara que tem o brilho no olho. A Endeavor, no processo seletivo deles para mentorear as pessoas, as empresas, um dos itens mais importantes que eles olham é o brilho no olho. É a forma com que a pessoa fala do seu negócio, ou da sua ideia. Então, se um dia vocês vão participar de de uma rodada de investimento, né, ou qualquer coisa assim, né, lembre-se disso, é preciso estar apaixonado por aquilo que se faz. Um outro superpoder, lembra do Flash, né? O cara ali que é rapidinho, né? É a supervelocidade. Né? Quantas e quantas histórias, né, de pessoas que falam assim, nossa, mas eu tinha pensado nisso aí também, por que o outro fez, né? Teve sucesso e tal, né? Assim por diante. É muito comum isso aí, né? Porque o outro cara tinha super velocidade, né? E você que falou isso não tinha. Né? E aí, então, os mais rápidos saem na frente e acabam aproveitando aquelas oportunidades que a gente falou lá no começo, né? Antes dos outros. Né? Faz sentido? Super importante também. Um outro superpoder, a gente tem coisa pra caramba, tá? Eu chamo de telepatia. Lembra do professor Xavier, né? Por que é isso? Gente, quando você monta um negócio, monta uma empresa, você tem que convencer as pessoas a vir trabalhar com você, a investir em você, a comprar de você, né? E aí você tem que inspirar as pessoas e você tem que liderar pessoas, né? O tempo todo. A partir do momento que você começa a montar uma equipe, né, a questão da liderança se torna vital, né, para o desempenho do teu negócio, da tua empresa. Então, você tem que ter né, uma força mental que inspire as pessoas, que convença as pessoas a trabalhar com você. Legal? Alguém lembra desse desenho aqui? É bem antigo, hein? Vocês conhecem? Eu estava procurando um desenho, né, para exemplificar, né, o poder de ser mutante, assim, né, tal. E aí eu lembrei desses super gêmeos, né, tinha super gêmeos ativar. Por quê? Porque o cenário muda o tempo todo, gente. Né? E aí o que o empreendedor tem que fazer? Tem que se adaptar às mudanças. Né? Tem que estar o tempo todo antenado e se adaptando conforme vai o mercado. Né? Vocês estão na área de tecnologia, né? As tecnologias mudam, né? Os consumidores mudam, o governo muda, tudo muda, e aí você tem que estar se adaptando o tempo todo. Muitas empresas, às vezes, começam, até tem um sucesso, né, numa fase inicial da vida, mas aí o cara fala assim, não, mas deu certo assim, eu sempre vou fazer assim. Esse cara está condenado, né, a sumir do mercado, tem que se adaptar e evoluindo o tempo todo para conseguir, né, a sua jornada, o seu crescimento. Esse aqui também, gente, é danado, hein? Lembra do Wolverine, né? Leva a porrada, rapidinho, né? Levanta, sai e vai para cima né, dos inimigos lá, né? Então, o empreendedor leva muita porrada, né? Não é fácil, gente. E aí você não pode desistir, você não pode desanimar, né? Você tem que continuar firme e forte, né? Levantar a cabeça e seguir em frente para conseguir ter sucesso. Faz sentido? Tá. E aí, assim, gente, mas
parece tão difícil, né, de conseguir todos esses superpoderes. Né? O Vanderlei está falando que, nossa, tem que ter tudo isso. Né? Como que eu vou conseguir ter energia para fazer tudo isso? Né? Puxa vida, não é fácil. Não, não é fácil, não. Mas e como que eu consigo desenvolver esses superpoderes? De onde vem, né, a energia? Né? Será que é da radiação? Né? Quem que eram os super-heróis que vinham da radiação aí? Homem-Aranha, Hulk, quem mais que tinha? Tem vários aí, né? Mutação genética. Né? Será que o empreendedor é meio mutante, assim, tem um gene diferente? Né? Será que vem do sol amarelo, né, no super-homem, né? Será que né? O sol brilha para todos, né? Então, acho que não é, não. Ou será que vem do sonho grande? Lembram do começo do slide? Né? Lembram de 1 bilhão de pessoas? O empreendedor, para ele conseguir ter energia, né, ter poder para desenvolver todas essas competências, ele tem que ter um sonho grande, né? A Endeavor chama de sonho grande. É muito legal. Então, quando vocês forem montar um negócio de vocês, quando vocês forem montar uma startup, qualquer tipo de coisa, né, escolha alguma coisa que vocês sejam apaixonados, que vocês acreditem naquilo, né, e que vocês pensem naquilo dia e noite. Né? Isso vai dar energia, vai dar poder para vocês conseguirem desenvolver todos aqueles superpoderes. Faz sentido? Aqui uma coisa importante, tá? Ganhar dinheiro é sonho grande? Ou é consequência? É consequência, né? Exatamente. Você tem que gostar e acreditar muito no que você faz, né? Para você ter energia, para seguir em frente, né? E superar todos os desafios que tiverem pela frente. Né? Se você colocar o dinheiro em primeiro lugar, né, você vai levar tanta porrada que você vai falar assim, não, eu vou achar um outro jeito de ganhar dinheiro que é mais fácil. Mas quando você, né, coloca esse sonho como prioridade, né, isso te alimenta, isso te fortalece e aí o dinheiro acaba se tornando uma consequência. Né? Hoje lá na Seta, claro que a gente gosta de ganhar dinheiro, todo mundo gosta, precisa, né? É necessário para fazer o negócio crescer. Mas nunca esteve em primeiro lugar. Mas veio do mesmo jeito. Né? Eu sou de uma família muito pobre, trabalhei de office boy, até boia fria, experimentei uma época, ainda bem que não deu certo. Já pensou se tivesse dado certo, né? Eu ia estar aqui hoje. Né? Mas minha mãe e meu pai eram separados e tal, então a gente era de uma família muito pobre. Morava só eu e minha mãe. E eu nunca tive facilidade. Tudo que eu fiz, todas essas empresas, foi com muita dificuldade, com muita relação. Né? E o dinheiro acabou vindo como uma consequência. Né? E com certeza vai vindo muito mais se a gente continuar firme nessa jornada. Tá, mas e aí assim, gente? Super vilão também tem superpoderes? Né? Tem também, né? Com certeza, né? Não é só super-herói que tem superpoderes. Vocês conhecem alguns empresários, alguns políticos aí, né? Recentemente é bem famoso na mídia aí, né? Inclusive algumas empresas, né, que usaram desses superpoderes para o mal. Né? Fazendo propina, corrupção, essa coisa toda. Né? E aí, esses caras são super-heróis ou são super-vilões? Né? Tem aqueles empresários que exploram os colaboradores, que, né, não estão nem com os clientes, né, exploram o máximo que pode os fornecedores e assim por diante. Esses caras estão mais para super-vilão do que super-herói. Né? E aí, gente, falando um pouquinho então agora, né, como desenvolver esses superpoderes e se tornar um empreendedor de sucesso. Né? Não é fácil, não é muito rápido, né? É preciso, né, a gente começar em algum momento, mas é muito legal, muito divertido. Né? Então, uma das coisas que tem se falado bastante aqui no Iguaçu Valley Tech, né, é essa questão de mentoria. A Endeavor trabalha muito forte com isso e a gente sabe que funciona super bem. Vocês lembram do Batman e Robin, né? Olha o mentor ali, né? O Batman servindo de mentor para o Robin, né? E aí, assim, quem que vocês podem ter de mentor? Né? Quem que vocês podem conseguir de mentor? Será que é só chamar o Batman aqui? Chamar um super empresário? Né? Talvez o líder de vocês, a empresa que vocês trabalham, né? Algum amigo, né? Mentor não precisa ser um cara fora de série. Talvez um cara que tenha um pouco mais de experiência, né, já possa ajudar vocês, os professores. Né? Os professores são os baitas dos mentores. Né? E aí vocês podem trocar ideia, né?
e discutir sobre as ideias, as dificuldades e tudo mais. O pessoal, com certeza, vai ajudar com o maior prazer. Né? Fale de ideias. Né? Lembra do primeiro superpoder, que era enxergar com visão de raio-x, enxergar as oportunidades? Quando você fica falando de bobeira, gente, de coisas, não de ideias. Lembra daquela história, né? Tem gente que fala de coisas, tem gente que fala de pessoas, tem gente que fala de ideias. Né? As oportunidades, normalmente, elas nascem quando você está conversando com as pessoas sobre ideias. Né? Pega um assunto, começa a falar sobre aquilo vai evoluindo, vai amadurecendo, vai crescendo e tudo mais. Quando você vê, você está com uma ideia, uma oportunidade na mão. É muito legal. Isso faz falta hoje em dia, tá? Hoje em dia é muito futebol, novela, bobeira de YouTube, essas coisas todas, né? E muito pouco conteúdo inteligente, né? Que possa ajudar vocês na carreira de vocês. Estudar não tem jeito, né? Sempre está estudando, não para nunca, tá? Normalmente quando a gente entra na faculdade, né? Eu lembro que falavam para a gente assim, quando você passa no vestibular, entra na faculdade e fala assim, nossa, que legal, entrei na faculdade. Aí o pessoal falava, na minha época, pelo menos, entrar é fácil, para você sair daqui formado, né? E aí você pensa assim, não vejo a hora de me formar, né? Parar de estudar, dar uma relaxada. Aí você descobre que você tem que estudar a vida inteira. Né? De outros formatos e tudo mais, mas sempre tem que estar estudando, né? E aí você tem aí Sebrae, tem outras instituições que tem bastante conteúdo, né, para ajudar aí na evolução de vocês como empreendedores. A própria Endeavor, quem aí já conhece a Endeavor? Legal, tem alguns que já conhecem também. É muito bacana, gente. Né? O assunto é empreendedorismo. A Endeavor que trouxe o conceito de empreendedorismo para o Brasil. Para vocês terem uma ideia, há 20 e poucos anos atrás, essa palavra não tinha no nosso dicionário. Tá? Ela é uma ONG internacional, né? E o Jorge Paulo Lemonda, né, acabou investindo alguns milhões de dólares para trazer a Endeavor para o Brasil, para ajudar a desenvolver a mentalidade dos gestores dele. E aí ela acabou se espalhando pelo Brasil e tal, e tem hoje em vários estados, em várias partes do mundo. E tem muito conteúdo legal aqui. E esse assunto aqui, seja um intraempreendedor. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Intraempreendedor. Lembra que eu falei no começo, assim, como não quebrar a minha primeira empresa? Puxa vida, né? Às vezes tem que trabalhar pra caramba, vender o carro, fazer uma poupança, sei lá, pegar meu acerto da empresa, montar meu negócio e daqui a pouco eu quebro. E ainda fica uma dívida. Mas que droga. Isso acontece na vida do empreendedor, não é fácil. Principalmente aqueles caras que só pensam no dinheiro. Eles não vão ter energia para superar os desafios. Então, esse conceito ele é muito mais poderoso do que parece. Valeria a pena a gente falar uma hora aqui só sobre esse tema. Tá? O que é o empreendedor? É o cara que tem a mentalidade empreendedora, né? Tem aqueles superpoderes, ou está desenvolvendo aqueles superpoderes, aonde quer que ele esteja. Seja na faculdade, seja na empresa, seja na igreja, seja onde for, com os amigos. Né? E o que acontece quando você começa a mudar a chavinha atrás da orelha e começar a pensar como um intraempreendedor? Digamos que você trabalha numa empresa, e aí você começa a se colocar no lugar do empresário, dar ideias, né, sugestões e agir como se fosse dono da empresa. O que vai acontecer com você? Primeiro, você vai estar treinando, né, dentro de um ambiente maior já estabelecido, né, e aí ali você consegue cometer alguns erros, digamos assim, dentro do ambiente controlado. Não vai cometer o erro na tua primeira empresa, né, que pode te levar a um problema. Segundo, né, a empresa vai perceber que você está agindo de forma diferente. Gente, tem uma pesquisa que apenas 3% das pessoas, dos trabalhadores brasileiros, têm essa mentalidade empreendedora. Por acaso, são os caras que ocupam os cargos de gerência, de direção e assim por diante, são os caras que crescem nas empresas. Então, digamos assim, você nunca monta a tua empresa, mas se você desenvolver o pensamento empreendedor, o que vai acontecer na tua carreira, você vai ser um dos caras que vai mais crescer. Porque você vai começar a enxergar as coisas de uma outra ótica. Né? E aí você vai conseguir ajudar mais a empresa. E aí isso vai retornar para você como uma forma de crescimento profissional. Então, é uma das melhores dicas que eu poderia deixar para vocês. Não é fácil, tá? É um negócio difícil. Tem muitas empresas que não colaboram. Às vezes o chefe é um pé no saco, não valoriza. Né? Mas aí, se a empresa não valoriza, vá para outra empresa. Né? Mas não desista de ser empreendedor. É um negócio que faz a diferença. E aí você pode treinar isso
E não precisa fazer que nem o Vanderlei, que lá pela terceira empresa que foi acertando. A primeira não quebrou, mas não ganhou dinheiro. Trabalhou 6 meses sem folgar e não ganhava dinheiro. A segunda trabalhava só para se manter e conseguiu acertar na terceira empresa. Vocês não precisam fazer isso. Vocês podem se preparar já aonde vocês estão hoje. E quando vocês forem pensar em empreendedorismo, montar o negócio de vocês vão estar muito mais qualificados. Vocês vão ter a experiência e a mentalidade necessária para ter sucesso. Legal, né? Isso é bem sério, gente. É uma dica show de bola para vocês crescer na carreira de vocês. Mas vale a pena ser empreendedor? Né? Puxa vida, eu trabalho ser empreendedor, né? Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa. Gente, é muito legal. Tá? Primeira coisa que se você estiver trabalhando com alguma coisa que você acredita, que você gosta, que tem um sonho, né? Não é mais trabalho, se torna um prazer você fazer aquilo que você faz. Segundo, que você vai acabar ganhando dinheiro sim, né? Como uma consequência disso tudo. E o empreendedorismo, gente, é a alavanca que está movendo o nosso planeta. Para vocês terem uma ideia, hoje a população mundial é em torno de 7 bilhões de habitantes. Antes de começar a globalização, há cerca de 40 anos atrás, nós tínhamos mais ou menos 3 bilhões de pessoas que estavam fora da linha de pobreza. O resto do mundo era abaixo da linha de pobreza. Quando abriu o mercado, globalizou e abriu o mercado, a iniciativa empreendedora, o livre comércio, todas essas coisas, ajudaram 2 bilhões de pessoas a sair da linha de pobreza nos últimos 40 anos. E, como o processo está acelerando, ainda falta 2 bilhões de pessoas. Tá? Mas isso deve acontecer num processo mais rápido, de 25 a 30 anos. Né? O empreendedorismo não é os governos, tá? Não é a igreja, não é o governo, não é ninguém. São os empreendedores que vão tirar todas as pessoas da linha de pobreza do planeta. Tá? Então, vale a pena? Vale. Por isso que a gente está aqui, né, compartilhando um pouquinho dessa mensagem, dessa experiência com vocês. Porque a gente acredita nisso. Isso fez diferença na minha vida, na nossa equipe, na minha família, assim por diante. Né, um pouquinho na sociedade onde a gente, né, vive. E eu tenho certeza que vocês também podem contribuir, né, nesse processo. Legal? Tem uma frase, né, da Linda Rothenberg, que é fundadora da Endeavor, né? Se você não está sendo chamado de louco, provavelmente não está pensando grande o suficiente. Então, quando você chegar num ponto da tua carreira que alguém te fala assim, cara, você está louco, você vai fazer esse negócio aí, provavelmente você já falou, opa, do caminho certo, né? Eu fiquei muito feliz quando a gente foi montar o projeto da Sapatia e todo aquele investimento que a gente fez lá na Seta, nesses últimos 2 anos, né? E o pessoal, várias pessoas me chamaram de doido, de louco e tudo mais. Eu falei, opa, estamos no caminho certo, né? E realmente funciona, deu certo, sim. E aí, aqui é um brinde da galera lá da empresa para vocês, né? E uma equipe que a gente tem bastante orgulho, uma equipe bastante comprometida, né, que nos ajudam a tornar tudo isso possível. Eu estava vendo a foto e lembrei que tem 2 pessoas aqui que estão indo para o México, né, apresentar a nossa tecnologia lá para uma rede de 400 lojas, né, que tem em 6 países, nos Estados Unidos, México, El Salvador e mais alguns países da região lá. Né, que nos procuraram, né, que viram a gente numa feira e estão interessados nesse tipo de tecnologia. Então, se Deus quiser, vai dar certo, a gente vai acabar indo para o mercado externo mais rápido que a gente imagina. Legal? Então, era isso que eu queria falar. Agora, estou à disposição de vocês, né, para a gente conversar, responder as perguntas. Como a gente conseguiu uma transformação da empresa, né, através da aplicação dos valores, né, princípios e valores essenciais do negócio. Mais ou menos o processo foi assim. A partir do momento que a gente despertou para isso, né, a gente foi pesquisar e aprender um pouquinho como funciona essa dinâmica, né, no ambiente empresarial e qualquer tipo de ambiente corporativo. E aí a gente aprendeu o seguinte, que os valores eles nascem com os fundadores da empresa, vem do aspecto pessoal. Os princípios e valores pessoais você traz para a empresa. Né? Então a essência tem que vir dos fundadores. E é dali que você tem que resgatar os princípios e valores originais. Né? Como que você gosta de tratar as pessoas, né? Como que você percebe o mundo e assim por diante. O primeiro exercício é isso. Quais, de fato, são os valores originais dos fundadores? Aí você relaciona isso de uma forma bem clara, bem fácil de entender. E aí você começa a fazer uma espécie de checklist na tua empresa para ver como está esse alinhamento, né? Foi assim que a gente fez, pelo menos, né, em relação a cada um da empresa. Então, lá na empresa, por exemplo, nossos valores são assim, atenção e respeito às pessoas.
excelência dos produtos e serviços, né? Fazer além do dever, né? Responsabilidade, comprometimento e qualidade de vida no trabalho. Então a gente começou a perguntar assim, como que é a questão de atenção e respeito às pessoas, de cada uma das pessoas da equipe, né? Se tem uma pessoa, por exemplo, que trata o colega, trata o cliente, né, de forma áspera, de forma agressiva, você fala assim, opa, não está alinhado com esse valor. E normalmente a gente faz feedback, conversa, né, com as pessoas, esse tipo de coisa, mas o que a gente aprendeu assim que é preciso ter uma afinidade, ter um alinhamento para a pessoa conseguir aplicar esses valores no dia a dia. Então, muitas vezes, é necessário dispensar mesmo, é um processo doloroso, né, mas muito importante, você não pode ter pessoas na equipe que conflitem com esses valores, né? Não funciona, a tua empresa começa a entrar num clima, né, que não é legal, né? E aí a gente, né, começou a pensar assim, puxa vida, mas como contratar pessoas? Primeira coisa, olhar as pessoas que já estão. E depois, como atrair pessoas que têm esse alinhamento de princípios e valores? A gente foi estudar, perguntar para os psicólogos como é que não é, e não é fácil, não tem um teste hoje prático, né, objetivo, né? O que melhor funcionou lá para nós foi o seguinte, usar uma metodologia que eu chamo de ver se o santo bate. Tá? É um negócio impressionante. A gente brinca com essa situação, mas todo mundo que a gente vai contratar, né, a gente conversa um pouquinho, né, tem a pessoa do RH que faz todo o processo seletivo, mas normalmente a gente vai e conversa um pouquinho com a pessoa e vê se a gente se sente bem perto da pessoa, se a gente tem afinidade com a pessoa. Se a gente se imagina trabalhando com essa pessoa daqui 3 anos, por exemplo, né? Se você tem essa ligação, é provável que essa pessoa tenha alinhamento de princípios e valores. Esse é o primeiro passo. Depois, quando a pessoa entra, você faz um processo de treinamento, de integração e tudo mais, né? E monitoramento disso tudo, né? E aí usa isso para promoção, usa isso para, por exemplo, quem que você vai colocar como um gestor de uma equipe, um coordenador? Você tem que replicar isso para todo mundo. Se a tua empresa tem um monte de gente, você precisa ter outras pessoas que continuem replicando os princípios e valores. Então, você vai buscar as pessoas que têm o melhor alinhamento, né? E aí isso perpetua. Chega um ponto que o clima da empresa, né, ele fica estabelecido, quando você consegue ter esse alinhamento. E aí esse processo se torna natural. Então, quando entra alguém na empresa, já sente a energia da empresa, já sente o jeitão da empresa, que é o reflexo disso que é praticamente a alma da empresa. E se entra uma pessoa que não tem esse alinhamento, às vezes você falha no processo de contratação, ela não consegue se enturmar, ela não funciona na empresa. Não que seja mal a pessoa, mas não funciona porque não se enturma, não consegue se adaptar. E aí acaba saindo naturalmente. Então, depois que isso é consolidado, fica mais fácil de manter, porque a própria equipe cuida da manutenção dos princípios e valores. Quem aí já tem vontade, tem uma ideia de montar um negócio? Alguém já está pensando em montar? 1, 2, 3, 4. Legal. Vocês acham que isso tudo faz sentido? Você acha que isso pode ajudar vocês também? Refletir um pouco, a dormir, pensa um pouquinho e tal, né? Será que ajuda? O material a gente vai estar disponível em vídeo, né, no site, né, do Iguaçu Valley Tech. Depois vocês podem relembrar um pouquinho isso. E a gente está à disposição para conversar com vocês. Quem tiver a fim de montar um negócio, quiser trocar uma ideia, a gente sempre quer conversar, quem ajudar da melhor forma possível. Então, agenda, vai lá na empresa, conhece a empresa, convidar todos vocês para ir visitar a Cidade Digital também, conhecer a Sapati, né, e trocar ideias sobre empreendedorismo. Qual que é a tecnologia que a Certa Digital está sentindo mais duro para adotar? Com a construção da Sapati, né, a gente propôs para o mercado, né, que a gente ia estar inovando o setor calçadista. E que todo ano a gente vai expor isso numa feira que acontece lá em Gramado. Então, a gente, né, assumiu uma responsabilidade. E aí, né, o processo de inovação, de pesquisa e desenvolvimento, ele acelerou, os investimentos também aceleraram nesse sentido. E aí, por exemplo, agora no mês de maio, a gente fez a segunda edição lá da feira, né, e a gente já levou várias tecnologias para lá. Então, por exemplo, o que a gente está levando, o que a gente está testando, né, e também o que a gente viu de feedback do mercado, né, lá na feira. Então, realidade virtual, né, as tecnologias aí do Google, do Microsoft, né, hoje em dia aqueles óculos, aqueles tá barato, né, tem aquelas câmeras que filmam em 360 graus, a gente comprou esses equipamentos todos lá na empresa. Então, é um negócio que vai bombar nos próximos anos. Os próprios e-commerce, a gente está percebendo assim que, até
Uma das indústrias, a Calçados Bibi, que é uma empresa bastante inovadora, nos procurou para fazer um projeto piloto. A gente escaneou em 3D uma loja modelo que eles têm lá no Rio Grande do Sul e a gente vai propor para a Dafit colocar, quando a pessoa acessar, né, a Dafit e ver o link lá da Bibi, ela vai entrar numa loja em realidade virtual. Se a pessoa tiver o óculos em casa, ela coloca e ela vai se sentir dentro da loja e o e-commerce vai funcionar assim, sabe? Você interagindo com os produtos. Você vai clicar num produto, né, vai dar zoom, vai aparecer um monte de informação sobre o produto. Né? Então, é um negócio que tende a bombar nos próximos anos. Né? Embora a tecnologia e a ideia já seja antiga, ela está se popularizando agora. Ela está se tornando acessível e é muito legal. Realidade aumentada, RFID, né, para gestão de estoque, esse tipo de coisa assim, né? A questão de sensores, né? Sensores para tudo quanto é coisa, né? Sensor de fluxo, a questão de interatividade, né? Por exemplo, reconhecimento facial, reconhecimento de voz, gestos, esse tipo de coisa, né? Fazer com que as tecnologias interajam mais, né, com o ser humano, né? Tudo isso a gente está pesquisando, desenvolvendo e levando para o mercado, né? E a tecnologia mobile está demais a conta, gente. Tá? As empresas estão pedindo muita coisa mobile. Tá? Então, é uma área, sem dúvida, que dá para investir bastante, que tem mercado aí, né? Uhum. É realmente uma pergunta muito boa, né? Como as empresas podem fazer para acompanhar a evolução tecnológica e não ficar com sistemas legados, digamos assim, e ficar fora do mercado por causa disso, né? Isso é uma preocupação muito grande em todas as empresas de tecnologia, e quanto maior a empresa, maior essa preocupação. Tá? Porque nas empresas que têm produtos menores, tem mais facilidade de migrar. E a gente sabe que a tecnologia muda o tempo todo, ela é cíclica, né? Ela vai evoluindo, e o que é ponta agora, logo é obsoleto. Né? Então, a nossa empresa ela também passa pelo mesmo problema. É uma das ameaças, né, que as empresas de tecnologia têm que tomar cuidado. E a estratégia que a gente adotou lá na SETA para lidar com isso foi o seguinte: a gente definiu a questão do banco de dados, né, a gente usa PostgreSQL, né, como sendo o coração do sistema. E aí as tecnologias todas elas rodam conectadas no banco, né, de forma simultânea. Então nós temos o sistema principal, né, que é o ERP, e todas essas tecnologias novas conectadas ao mesmo banco. Então o processo de evolução tecnológica ele se torna natural e gradativo. Você não faz aquela conversão, aquela ruptura, né? Trocar tudo de uma vez para uma nova tecnologia, o que custa muito caro e gera muito impacto no usuário. Então, hoje nós temos .NET, Java, Visual Fox Pro, que é a tecnologia que a gente usa, né, no sistema principal, e realidade aumentada, realidade virtual, todas essas coisas que eu estava falando, todas, né, conectadas no mesmo banco de dados, compartilhando informação. Então, por exemplo, nós desenvolvemos um contador de fluxo, né, com um sensor de infravermelho que roda numa plataforma Raspberry, aquela plaquinha, né, que fica na porta da loja. As pessoas vão passando e isso, né, tem um sistema feito em Java que insere um registro numa tabela do Postgre. Aí tem um outro dashboard que mostra o gráfico, o cruzamento, né, do fluxo com as vendas da loja, né, que é outra tecnologia. Né, todo mundo convivendo, né, e o dado é o centro do negócio. Praticamente. Exatamente, esse outro é uma espécie de BI, né, que lê as informações que foi inserida pelo contador de fluxo. Então, o que acontece? O dado é a coisa mais importante. Tá? Tome muito cuidado com o dado. Ele tem que estar sempre vivo, não pode ficar obsoleto. Né? Como fazer, então, para a empresa conseguir se internacionalizar? Né? Isso é uma experiência nova para nós também. Vou te contar o que a gente já percebeu. Né? Primeiro que nós temos um mercado interno muito grande aqui no Brasil. Então, tem muita coisa ainda para fazer por aqui. Né? Tem um ditado que eu gosto bastante, que diz o seguinte: onde há um problema, né, há uma oportunidade de inovação. O Brasil tem muitos problemas, gente. Então, tem muitas oportunidades aqui dentro ainda. Tá? Vocês não têm ideia de quanta coisa pode nascer aqui. Então, a minha dica é assim: primeiro tenta fazer bem feito aqui no Brasil. Né? E aí você tem que trabalhar, pensar globalmente. Né? Existem algumas entidades, o próprio Sebrae, Softex e outras entidades que, né, trazem informações de como fazer esse processo. Né? Mas uma coisa que eu digo, assim, como empreendedor, e aí tudo que a gente faz, não dá para esperar, né, a oportunidade de cair no colo. Você tem que se preparar.
Então, a gente já tinha percebido esse movimento das empresas de fora e a gente já tinha colocado nosso planejamento estratégico. Então, algumas tecnologias que a gente está desenvolvendo, elas já estavam sendo preparadas para trabalhar multidioma e algumas outras questões. Agora, com essa participação da feira, e não foi só do México, tem da Argentina, do Peru, tem várias outras empresas que estão interessadas, a gente já está investindo. Então, eu contratei 2 pessoas, uma professora de inglês, uma professora de espanhol. A gente já está traduzindo o site, material publicitário e o próprio produto para outros idiomas, né? Devo entrar num programa aí para entender a parte jurídica, financeira do processo de internacionalização. Né? Então, você tem que sempre, né, estar à frente, não esperar cair no colo. Se você quer isso, se prepara para isso. Essa é a dica. Não tenho muita experiência também, mas isso funciona, né, tanto aqui como lá fora. Bom, aí, Jadson, manda lá. Como que foi quando você abriu a empresa para levantar o primeiro capital? Como você levantou o dinheiro, emprestou, puxou da onde? Isso é uma pergunta importante também. Normalmente, né, a gente imagina assim, vou montar uma startup, vou conseguir um investidor e esse investidor vai financiar o negócio e pagar meu salário por algum tempo. Né? Hoje em dia, se pensa muito dessa forma. Né? Quando a gente começou, não tinha essa mentalidade. E mesmo lá nos Estados Unidos, mesmo no Vale do Silício, que é o berço das startups, essa coisa toda, a gente vê que as verbas elas são para o projeto e não para as pessoas. Tá? Então, não se iludam muito que vocês vão conseguir dinheiro para fazer festa com o dinheiro. Normalmente é para o projeto e o dinheiro é curto. No nosso caso, a gente tinha já vários clientes, né, de outros sistemas que a gente tinha desenvolvido, livrarias, clínicas e outras coisas. E a gente tinha uma mensalidade. Então, eu lembro bem na época, a gente faturava R$12.000 por mês quando a gente começou o projeto da loja de calçados, sistema loja de calçados. E aí a gente percebeu também que se a gente não parasse de vender para novos clientes, a gente não ia conseguir fazer um novo sistema. E a gente, né, foi mantendo os clientes da base, que a gente atendia. Né, alguns clientes foram fechando e tudo mais. Durante esses 2 anos, o faturamento foi diminuindo, chegou a R$8.000. E aí a gente já estava no vermelho nessa altura do campeonato. Então a gente financiou o desenvolvimento do produto com os clientes anteriores, mas de uma forma muito apertada, muito curta. Depois a gente começou a vender o sistema, somente no 3º ano que a gente chegou no ponto de equilíbrio financeiro da empresa. E aí, a partir dali, começou o crescimento rápido e começou a dar retorno. Então, a questão financeira não é fácil, mas isso não deve ser um impedimento para quem quer montar um negócio. Tá? Tem que dar uma apertada no cinto, trabalhar bastante, pedir ajuda. Né? Hoje em dia, graças a Deus, tem esses ambientes, né? Por isso é tão importante fomentar esse ecossistema empreendedor. E aí, outras pessoas, outras empresas, outros investidores, né, vão se interessar pelos projetos de vocês e talvez consigam injetar dinheiro e facilitar um pouco esse processo. Legal, pessoal? Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Estamos à disposição. É sempre um prazer estar conversando com vocês aí. Né? Conheçam a SETA, a Sapati e continuem, né, estudando tecnologia. É uma área muito bacana, a maior parte aqui é da área de tecnologia, né, de moda também. E acredito nos sonhos de vocês, acredito no potencial de vocês. Não é fácil, mas vale a pena, com certeza. Legal. Uma salva de palmas aí. Pessoal, muito obrigado aí pelas perguntas, pela participação. Os professores aí, espero o feedback no final aqui. Eu gostaria de fazer um convite para vocês aqui. Então, dentre as atividades que o Iguaçu Vale promove, a gente organiza alguns meetups, onde é um ambiente um pouco mais informal que isso aqui. A gente tem um tempinho específico para networking, para trocar ideia. Então, o Vanderlei tocou um ponto muito importante, que é a questão da mentoria. E esse processo inicial de se formar equipes para você criar as empresas que vão atrás desses projetos acontece com o seu colega de faculdade, mas muitas vezes você precisa de pessoas de outras áreas do conhecimento. Então a gente tem gente aqui, bastante gente de tecnologia de informação, tem gente da moda, eu acho que tem gente aí da área de administração, tem alguns empreendedores mais experientes aí que podem, não desrespeitando, mas sim louvando seus cabelos brancos aqui, né, Sidney? Então às vezes um cara mais experiente, né, que pode ajudar muito, pode encurtar muitos caminhos, né, Vanderlei?
Então, a ideia desses meetups é promover esses encontros, promover essas relações, que as pessoas se conheçam. O Vanderlei falou um ponto interessante aqui, você falar da sua ideia, né? Você chegar para alguém e apresentar a sua ideia. Estou com uma ideia maluca aqui. Um estagiário meu bateu na minha porta um tempo atrás ali, falou, cara, estou com uma ideia assim, assim. A primeira pergunta que eu fiz para ele, você já conversou com os caras do teu time? Ele é do time da TI. Já conversou com os caras do teu time? Tem cara lá que poderia ter refinado essa ideia para você. Ah, não, mas eu tenho medo de contar a minha ideia. Cara, é muito difícil que alguém vá roubar a sua ideia, tá? Então, joga a sua ideia na parede e vê o que volta. Então, nesses meetups, a ideia é fazer essas trocas. É muito melhor você pegar a sua ideia e conversar com um colega seu, com um professor seu da faculdade e ter essa ideia destruída num estágio em que ela ainda não gastou dinheiro de ninguém, do que você ficar um tempão trabalhando numa ideia que talvez alguém pudesse te apontar, mas tem um furo grande aqui. Então, esses meetups servem para isso, tá? E a gente vai ter um desse. Todo mês a gente promove um meetup, assim como todo mês a gente promove um seminário desse aqui. O próximo é dia 29 de junho, quinta-feira, às 19 horas, no Coworking Mondrian, tá? Fica em cima da antiga BL. Eu não sei ainda qual vai ser o tema, mas o tema vai ser publicado no Facebook do Iguaçu Vale, então procura no Face por Iguaçu Vale e Cascavel. Então vocês vão ter em breve lá qual vai ser a temática, mas vocês já estão aqui já podem salvar na agenda, 19 horas, dia 29 de junho, quinta-feira, no Coworking Mondrian. Tá? Esse é um dos programas que a gente tem lá no Iguaçu Vale. Um outro nós temos um cadastro de mentores e temos lá algumas pessoas que já têm um pouco de experiência para, se eventualmente você tem uma ideia e quer trocar mais ideias, quer pegar um feedback sobre a sua ideia, o Iguaçu Vale pode ajudar nisso também. Tá bom? Estou esquecendo alguma coisa aí, Sidney? Quer falar alguma coisa? É isso? Então tá bom, pessoal, novamente obrigado aqui ao Vanderlei, da Seta Digital. E aguardamos a visita de vocês lá na Sapati. Exatamente. Tá aí, né? Site. A Sapati, ela funciona de verdade. Vocês podem ir lá, comprar calçados, experimentar as tecnologias, conhecer a empresa, né? Fique à vontade. Né? Então, na Avenida Brasil, direção São Cristóvão. Valeu, gente. Obrigado. Pessoal, obrigado a todos aí, viu? Boa noite.